Boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Ivor Prolo, eu sou coordenador, né, do projeto WebMat. Nós estamos agora no nosso quarto ciclo de webinars, né? E nesse momento a gente está iniciando, né, esse ciclo, né, esse novo ciclo. Eu quero agradecer, né, o convite aceita aí, né, pela Josiane Liberato e pela Ana Mocilin, para estarem participando dessa abertura. Elas que coordenam, são uma das coordenadoras, né, de lindas iniciativas aqui em Nova Chavantina. A Josiane está à frente aí do Amigos de Bike, que é uma iniciativa bem interessante, e a Ana, Amigos de Quatro Patas. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais para nós sobre essas iniciativas que o projeto WebMat sempre vem apoiando durante todos esses ciclos que nós viemos realizando. Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria apenas de falar um pouquinho, né, desse projeto de extensão, que ele surgiu aí como uma política, né, de incentivo da Pró-Reitoria de Ensino, Cultura e Extensão da UNEMAT, né, a PROEC, né, e onde houve uma difusão de ações da universidade aí junto à comunidade. Então, ele surgiu dessas iniciativas, né, e foi bem aí no início da pandemia, né, da Covid-19. Nesse formato online aí, remoto, né, foi uma das alternativas que nós encontramos aí de ficarmos mais próximos, né. Nesse período de pandemia, né, temos aprendido, né, tanto, né, com as inúmeras iniciativas de extensão, pesquisa da universidade, né, que não é só da UNEMAT, mas principalmente de universidades públicas, né, frente, né, a essas ações, né. Nesses momentos que a gente vê também essa aproximação, né, da universidade com a comunidade. E isso, essa aproximação a gente tem conseguido aí de uma forma bem gratificante com esse projeto. Só para vocês terem uma ideia, com esses quartos ciclos, nós estaremos oferecendo aí 36 webinars, né, com mais de 900 pessoas participando, né, desses ciclos, tá, desses 4 ciclos, e 60% são de fora da UNEMAT, da própria universidade. Então, a gente fica muito feliz aí por ter conseguido atingir mesmo um público fora da universidade, e pessoas que participaram de alguns ciclos também contribuíram em algum momento aí com a gente, com webinars, nas discussões. Então, foi bem interessante, assim, uma maneira também a gente de nos vermos e trocarmos experiências, né. E esses números, né, eles evidenciam, né, a repercussão, né, desse projeto, né, lembrando que desenvolvemos, né, esse projeto sem qualquer recurso financeiro, né, e todas as ações são livres e gratuitas, né. Agora, né, nós estamos no nosso quarto ciclo de webinars, né, do projeto Extensão UNEMAT, com a temática Novas Transformações, um Novo Olhar, que se inicia hoje, né, dia 8, tem no dia 10, quarta-feira, e dia 11, quinta-feira. Nos 2 primeiros ciclos, né, enfatizamos discussões, né, em torno de temas mais acadêmicos, tecnológicos, empreendedorismo, saúde mental, alimentar, biossegurança, assédio moral, finanças, aprendizados com a cultura indígena. E nesse ciclo, nós vamos abordar temas como cinema brasileiros, que é o webinar daqui a pouco, educação superior, fake news e questões sistemáticas familiares. É bem interessante. Procuramos sempre trazer temas aí bem atuais aí nessas discussões. Espero não ter falado muito, tá? E agora, né, eu vou passar a palavra para nossas convidadas especiais, né, para nós abrirmos aí com chave de ouro esse quarto ciclo, né. Eu vou convidar a professora Ana Mocelin, tá? Ela é uma das coordenadoras da Associação Amigos de Quatro Patas, para falar, né, um pouco dessa iniciativa desenvolvida em Nova Chavantina. E, na sequência, a Josiane Liberato, que é uma das coordenadoras da iniciativa Amigos de Bike, e também que fale sobre esse projeto, que esse projeto tem desenvolvido, e a gente traz aí um espaço, tá, para vocês aí. Ana. Oi, Ivor. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo você também pela iniciativa.
super inovadora, muito bacana os resultados aí, os números que você apresentou. Tá? O trabalho a gente começou, já completa 8 anos, agora em 2021, né, 8 anos formando o abrigo. Comecei sozinha e aos poucos a gente foi criando empatia por outras pessoas pelo trabalho voluntário, né? Atualmente a gente cuida dentro de um abrigo prestando acolhimento a mais de 30 cães e trabalhando a proposta de lar temporário, ou seja, famílias acolhendo outros animais, né, já que a nossa capacidade de carga aqui está no limite. Nosso trabalho é resgatar, né, prestar o acolhimento, recuperação desse animal e buscar um adotante responsável. Inclusive, minha amiga Josi, que está aqui com vocês, é uma delas. Ela adotou a Kika esse ano. E aí a gente entrega os cães, todos castrados, para ajudar na questão do controle populacional, que é um dos fatores que influenciam no crescimento do número de animais errantes, né? E o nosso trabalho sempre foi custeado por doações da comunidade. E agora, em 2021, a gente conseguiu estruturar a associação Amigos de Quatro Patas, né? Com pessoas que já tinham participado do nosso trabalho, eram doadores, e para ajudar, né, nesse trabalho, a gente desenvolve uma série de ações de captação de recursos, como bazar, a lojinha virtual, rifa, venda de souvenirs. Inclusive, semana que vem tem a estreia da pré-venda da Agenda 2022. A agenda são fotos produzidas com ensaio fotográfico de todos os cães disponíveis para adoção, né? Boa parte dela é incentivada por empresas aqui da comunidade, empresas que nos ajudam por meio de parcerias, né? E também vai ter o calendário Adote, também é uma novidade. Então, fiquem de olho, devem nos acompanhar lá no @4patasnx, né? Lá a gente presta conta de todos os casos que nós atendemos, né? Todas as situações, tentamos levar informação sobre posse e guarda responsável, né? De uma forma um pouco mais leve, apesar do assunto ser pesado, ser triste. E num trabalhinho de formiga, aí, nesses quase 8 anos, a gente atendeu mais de 300 animais. Né? É pequeno, perto do universo que a gente tem de animais abandonados, mas aos poucos a gente tem fé, né, que buscando mais voluntários, a gente consiga ampliar esse número de atendimentos. Tá? Então, quem gostar aí da causa animal, né, quem tem simpatia pelo trabalho voluntário, entra lá no nosso Instagram e vê lá as nossas iniciativas, né? Acompanho que a universidade também tem ajudado. Ano passado a gente institucionalizou um projeto justamente para incentivar as pessoas a serem mais voluntários, tá? E a gente conseguiu fazer uma série de ações bacanas, ok? Estamos aqui, eu estou do lado do abrigo, eu fechei o microfone em alguns momentos porque os cachorros ficam empolgados, mas é nessa vida de cuidando de quem a sociedade já desprezou, né? Obrigada, viu, Ivor, pelo espaço. Obrigado, Ana. E o Amigos Quatro Patas tem um abrigo, né? Eu até comprei essa semana, né, Ana, com vocês aí, né? Um item, né? Então aí é legal que a gente ajuda também a associação. Muito obrigado aí. Durante o ciclo estaremos divulgando. Josiane, conte um pouquinho para nós aí sobre Amigos de Bike. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Ivor, pelo espaço. Eu já quero parabenizar você e a todos os envolvidos aí nesse projeto. É muito legal, parabéns para vocês. Vamos falar um pouquinho do Amigos de Bike, né? Para mim é uma satisfação muito grande falar desse projeto, porque eu acredito que é um projeto que vai além de levar o alimento às famílias vulneráveis. É algo que nos possibilita conectar com o próximo, né? Viver este profundo, né, do nosso propósito de ajudar e estender a mão para o nosso próximo. E também nos traz uma reflexão, né, do nosso papel enquanto ser humano, em primeiro lugar, e quanto nosso papel também como cidadão. O projeto ele surgiu, né, no início da pandemia,
devido ao aumento significativo no valor da cesta básica, né? E aí a gente começou a fazer essas ações. As ações, elas acontecem mensalmente, todos os meses a gente faz a ação, organiza uma equipe, né? Inclusive o André está aí, faz parte do projeto também, o André Milhomem. E aí a gente sai para fazer a distribuição dessas cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade. No próximo sábado, a gente vai realizar a 9ª ação do projeto e, em média, a gente atende 50 famílias por mês. E é um projeto assim, que tem crescido muito, que as pessoas têm se alegrado de participar e as pessoas da cidade também têm se alegrado em saber que o projeto existe. Então, eu falo assim que foi criando uma rede. A gente sempre recebe mensagem, indicação de pessoas que precisam, porque eles sabem que eles podem receber esse apoio com o alimento do projeto. É uma satisfação muito grande, inclusive eu chamo a todos que querem conhecer melhor, sigam o projeto Amigos de Bike, MX no Instagram, e podem ajudar também, podem comprar direto no mercado, tem as caixas, podem deixar o alimento nas caixas que estão no mercado, no Nilo, no Barateiro pelos caixas, no Super Center também. Toda ajuda ela é muito bem-vinda. E é isso, Ivo, obrigada, tá? Obrigado. Nós que agradecemos. A todos. Nós que agradecemos aí o trabalho, né, que você tem desenvolvido, você, a Ana, aí, frente coordenada, sabemos que não é nada fácil. E, assim, eu acho que toda a colaboração é muito bem-vinda, né? Sim. E, principalmente aí para a gente tentar resolver pontualmente alguns problemas. A gente não vai resolver todos os problemas, mas é uma forma também da gente contribuir aí, quem puder, né? Com certeza. Estão de parabéns aí, já a 9ª ação, quer dizer que o projeto está andando, está fazendo bastante coisas, né? Não é fácil, dá muito trabalho. E a gente não consegue fazer nada sozinho, né, Ivor? Eu sempre falo assim, que para a gente chegar longe, a gente precisa de se unir a pessoas, né? E esse projeto, ele é lindo, porque eu falo assim, toda ação eu conheço gente nova, porque tem gente que eu nem conheço e faz parte do projeto, porque abraçou realmente a causa, sabe? Viu a importância, a necessidade, e isso tem feito a diferença na própria pessoa que faz parte do projeto, porque ela está se sentindo realmente significativa no mundo de necessidades. Ela está podendo fazer algo, e é muito legal, muito gratificante. Beleza, muito obrigado, Josiane. Durante o evento, nós estaremos divulgando aí também as ações, até o pessoal conhecer, e quem puder ajudar, né? Acho que de uma maneira, toda ajuda de coração é muito bem-vinda, né? Com certeza, a gente agradece. Beleza. Obrigado. Então, encerramos aqui, né, a nossa abertura, uma abertura um tanto não tão protocolar, né, com autoridades da universidade, mas com iniciativas que eu acho que é a partir dessas ações, né, que o projeto WebMat também tem uma sintonia. Desde o primeiro ciclo, nós estávamos apoiando uma ação chamada Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid, que era de arrecadação de alimentos, coordenado pela professora Renata, né? Surgiu aí essa ideia da gente sempre estar aprovando essas iniciativas, né? Bom, encerrado. André, você está por aí? André Azenha. Estou aqui. Está por aí? Estou liberando a câmera aqui. É que eu estava falando com a Jéssica para começar no Insta lá também. Ah, tá, beleza. Eu quero agradecer aqui, oportunamente, a presença do André Milhomem, quase seu xará aí, André Azenha. Opa! Ele é membro desse projeto também do WebMat, o Cleaver também, que está aqui presente. Eu não estou vendo ele agora, mas ele estava aqui presente agora há pouco. E a Jéssica também, que faz parte do projeto, começou como membro, agora tem ajudado a gente aí também. E a Gisele a fotinha da Gisele aqui, não sei se estou esquecendo mais alguém. Parece que tem vários contatos aqui. Obrigado aí pela presença de vocês aí, tá, nessa abertura aí do evento, tá? Então, eu vou convidar agora, tá, o doutorando em comunicação audiovisual pela Universidade AMB Morumbi, né, com bolsa Prozuc Caps, onde também fez, né, o mestrado. Diretor do Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, coordenador da Cinezem, Edições Literárias, jornalista, crítico de cinema, curador, assessor de imprensa, pesquisador, autor de livros sobre cinema brasileiro e cultura pop.
André Azenha, diretor do Santos Film Fest, que vai conversar conosco sobre cinema brasileiro pós-retomada, cenário, importância e perspectivas. André, obrigado aí pelo convite, prontamente aceito aí há um ou 2 meses atrás, né, quando nós conversamos, e seja bem-vindo aí ao projeto WebMate, a esse espaço que nós criamos aí, e estamos aqui também para conversar contigo, escutar você, aprender mais sobre cinema, entender como entender esse universo, né, e passo a palavra para você aí agora. Opa, boa noite, obrigado, Ivor, pelo convite, a Jéssica também, todo mundo que está acompanhando a gente. Se eu der umas olhadinhas de lado, é porque eu estou acompanhando o Instagram também, que está ao vivo. E para o pessoal do Instagram, geralmente eu vou olhar para o outro lado, que é a câmera aqui do Google Meet para a live, né? Queria agradecer a Embi Morumbi, que me possibilita seguir com meus estudos lá no doutorado, né? No doutorado eu estou pesquisando a representação estrangeira em dois momentos do Batman no cinema, na primeira metade do século passado, uma série de 43, e depois, já virando a metade do século, a série de TV dos anos 60. Eu pesquisei o Batman no mestrado, virou até um livro e tal, mas eu também costumo trabalhar muito com temas relativos a cinema nacional, né? Tem um selo editorial cujo foco é cinema, inclusive a gente está agora com a pré-venda desse livro aqui, que é o Tarzan, o Macaco Branco, que é de um colega meu de doutorado, o professor Celso Ronald, que é sobre a representação da população negra nos filmes do Tarzan, está no Catarse, e a gente deve fazer um lançamento presencial aí mais para dezembro ou no ano que vem, mas enfim, são vários livros sobre cinema, e eu vou colocar agora aqui a nossa apresentação. Quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram não vai conseguir ver, mas eu vou tentar ser bem didático aqui. Acho que é janela, né? Isso, apresentação. Eu esqueci de falar hoje. A gente está fazendo, o André está estreando em uma transmissão simultânea pelo nosso Google Meet e pelo Instagram e também. Bom, eu vou falar sobre cinema brasileiro, pós-retomada, cenário, importância e perspectivas, tá, gente? A gente tem um cinema muito diversificado, muito rico, que gera muito emprego, movimenta bastante economia, mas que ainda não tem uma indústria solidificada. E quando eu falo indústria, é um segmento cujo dinheiro que é usado para produzir algum produto circula, né? Você vende e depois retorna para o próprio setor de maneira autossustentável, mais ou menos como é Hollywood nos Estados Unidos e Bollywood na Índia, que é a maior indústria de cinema do mundo, né? Não é a mais famosa, né? Hollywood é aquela que a gente mais consome aqui no Brasil, por exemplo, mas a de Bollywood produz mais filmes. E hoje a gente tem um exemplo da Coreia do Sul também, que é um cinema, um audiovisual, de forma geral, cinema, série, streaming, que é bem competente, tanto que hoje a gente entra em qualquer serviço de streaming, há vários filmes e seriados sul-coreanos, né? E eles têm conseguido exportar essa ideia, mas eu vou voltar a isso mais à frente. O Collor, ele é eleito em 89, né? Ele assumiu o governo e logo no começo uma das coisas que ele faz é fechar a Embrafilme, que era a agência, a empresa estatal responsável por fomentar o cinema nacional, que chegou a ter grandes momentos ao longo da história, né? O cinema nacional, ele começa mais ou menos em 1898. 1896 tem a primeira projeção pública no Rio de Janeiro, por uma elite, mas de filmes feitos fora do Brasil. Em 1898, o Afonso Segreto, um ítalo brasileiro, ele faz a primeira filmagem da Baía de Guanabara. E aí esses dois momentos são celebrados todos os anos como o Dia do Cinema Nacional. Nós temos 2 dias do cinema brasileiro, 19 de junho e 5 de novembro. Foi na última sexta-feira, inclusive, né? E aí tivemos períodos bem interessantes com a Cinédia, a Vera Cruz, né? Que foram momentos que a gente mais se aproxima de ter uma indústria
que era um cinema muito popular. Eu vou lembrar do Oscarito, Grande Otelo, né? E depois com cinema autoral no Cinema Novo, né? Aquela turma nos anos 60 ali do Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, que o cinema brasileiro vai virar referência internacional e é até hoje, num momento que a gente vinha de neorrealismo italiano, Nouvelle Vague, que foram movimentos cinematográficos muito importantes, que romperam com o que tinha antes e apresentaram maneiras novas de fazer cinema, de pensar cinema. E o Cinema Novo veio nessa toada, ganhando prêmios no Festival de Cannes, mundo afora e tal, mas que foi bem prejudicado pela ditadura militar. Aí, no período da ditadura militar, a gente tem o cinema marginal, nos anos 70, né, que é um cinema autoral que é quase que um spin-off, assim, um desmembramento do cinema novo, né? Rogério Sganzerla, Bandido da Luz Vermelha, também foram filmes que conseguiram bilheteria, ganharam prêmios. Mas o cinema é cada vez mais sufocado, a Embrafilme patrocina, mas vai investir em filmes de temática popular, né? E aí filmes que têm um apelo sensual, e aí vem a época da pornochanchada, o cinema da boca do lixo ali em São Paulo, na virada dos anos 70 para os anos 80, boa parte dos anos 80, que é um momento que serviu para manter muita gente trabalhando, mas cinemas de temática popular, com a questão da sensualidade. E aí o Collor fecha a Embrafilme, a gente tem um período que não tem produção de longa-metragem no Brasil, zero, né? E aí, em 1994, quase que um ato de heroísmo resistente, o Sérgio Rezende, que é um diretor que já havia feito filmes importantes e tal, ele faz o La Marca, que chega no momento que a única equipe filmando longa-metragem no Brasil é essa. Eles fizeram no Espírito Santo com o edital do Estado, do Espírito Santo, né? E o La Marca consegue levar cerca de 350 mil pessoas para os cinemas brasileiros. Eles conseguem ter um público que não existia naquele ano para produções nacionais. Eles fazem um filme com R$1 milhão e pouco, que era um recorde para a época, porque ele conseguiu esse fomento no Estado, empresas que se juntaram ali para ajudar a bancar o filme. Um filme com o Paulo Betti, o Selton Mello no início de carreira, né? E aí, no ano seguinte, já no governo Fernando Henrique, já existia a Lei Rouanet, inaugurada em 93, se eu não me engano, 92, 93, pelo então ministro da Cultura, que batizou essa lei, né? Ainda no governo Collor, para ver essa incongruência, né? Ele fecha a Embrafilme e depois, ainda no governo dele, vem a Lei Rouanet, com o Itamar Franco, Plano Real, e depois Fernando Henrique, a coisa vai se solidificando, e o cinema nacional, em 95, tem o Carlota Joaquina, que aí sim vai ter mais de 1 milhão de espectadores, né? Há um reencontro da plateia brasileira com um filme nacional, com a Marieta Severo e tal. Em 96, a gente tem o Tieta do Agreste, do Cacá Diegues, com a Sônia Braga, que é a grande musa, o grande ícone do cinema brasileiro. Seria mais ou menos a nossa Marilyn Monroe aqui, porque ali naquela virada dos anos 70 para os 80, a presença da Sônia Braga garantia grandes bilheterias, tanto que o Dona Flor e Seus Dois Maridos, durante muito tempo, é um filme de 76, se manteve como a maior bilheteria do cinema nacional, até o Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, que é de 2010, que passou essa marca, e depois essa marca foi ultrapassada por filmes de temática religiosa e tal, com uma série de polêmicas que agora não vem ao caso. Depois eu posso falar se alguém tiver interesse, né? E aí o que vai acontecer? O cinema nacional vai voltar a ter essa conexão com o público brasileiro. Os filmes vão começar a ter projeção no exterior também e ganhar prêmios. E a gente vai ter uma sequência aqui de filmes como O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil, que vão conseguir, inclusive, indicações para melhor filme em língua estrangeira no Oscar, né? E aí eu cito o Oscar porque é o prêmio mais conhecido, mais popular, né? Não que artisticamente
talvez seja o mais importante, né? Existem os festivais europeus de Cannes, Veneza, Berlim, mas o Oscar é aquele que atrai os holofotes do mundo inteiro, né? Tem audiência, enfim. E esses filmes conseguem, o Central do Brasil, inclusive, no Oscar de 99, consegue uma indicação também para Fernanda Montenegro, melhor atriz. Ela acaba perdendo para Gwyneth Paltrow pelo Shakespeare Apaixonado, né? Foi uma grande polêmica na época. E o Central do Brasil também ganha prêmio no Festival de Berlim e tal. A gente tem essa sequência, né? E essas indicações ao Oscar, premiações em festivais, acabam fazendo esse caminho inverso, né? Precisa ter o reconhecimento lá fora para que aqui os distribuidores, os cinemas abram esse espaço, a população preste atenção, a mídia noticia, e aí tem esse fluxo. E aí foi se formando um público, novamente, para filme nacional, atrelando a bilheteria, né, o êxito popular com o êxito artístico, o reconhecimento artístico com as premiações. E o ápice desse momento é o Cidade de Deus, que é um filme de 2002, do Fernando Meirelles e da Katia Lund, que vai conseguir 4 indicações ao Oscar em categorias principais: melhor direção, para Fernando Meirelles, roteiro adaptado, Bárbara Mantovani, conseguiu fotografia e melhor montagem também. Montagem foi o Daniel Rezende, que depois virou diretor. Ele está fazendo agora os filmes da Turma da Mônica, fez aquele filme O Bingo, que é uma cinebiografia disfarçada do palhaço Bozo, aquele palhaço do SBT, dos programas infantis, né? E a fotografia foi indicação para o César Charlone. Consegue essas 4 indicações. O Cidade de Deus vai impactar o cinema feito fora do Brasil, influenciando produções estrangeiras, como Juventude Rebelde, que é um filme britânico, que a crítica britânica vai falar como resposta do cinema da Inglaterra ao Cidade de Deus, o que não foi verdade, porque a importância do Cidade de Deus internacionalmente para o cinema mundial é muito maior do que esse filme, que ninguém lembra, mal teve distribuição no Brasil, né? Mas tinha em comum a temática de jovens, a juventude, relação com o tráfico e tal, mas assim, são filmes bem diferentes, se a gente for analisar. E principalmente o Quem Quer Ser um Milionário, um filme do Danny Boyle, cuja história se passa na Índia, que aí sim ele vai copiar descaradamente o tipo de montagem, de direção, de fotografia, de ambientação, de dinâmica entre os personagens do Cidade de Deus. E o Quem Quer Ser um Milionário vai conseguir 8 estatuetas no Oscar, é sucesso de bilheteria mundial também. Então, o Cidade de Deus, influenciando a produção estrangeira, ele vai ser, na lista do IMDb, que é o principal banco de dados da internet para cinema e TV e audiovisual no geral, é onde a gente encontra as fichas completas, fichas técnicas completas de todos os filmes, todas as séries, as biografias, todos os dados de cinema, televisão, streaming, dos artistas, dos trabalhadores de cinema, quem está por trás das câmeras, montador, o cara que cuida do som, todo mundo no IMDb a gente encontra. É o maior banco de dados do mundo, e a Cidade de Deus vai figurar entre os maiores filmes da história. Tem aquele livro Guias à Arte de Cinema, e aí tem um crítico que é britânico, o Ronald Berger, ele vai fazer a lista dos 100 melhores filmes da história e vai colocar o Cidade de Deus. E o Cidade de Deus vai influenciar, inclusive, também a produção interna aqui no Brasil, com filmes e séries como Cidade dos Homens, próprio Tropa de Elite, Salve Geral. O Querô, que foi feito em Santos, depois gerou o Instituto Querô aqui de Santos, que é uma ONG que trabalha com jovens de baixa renda, colocando-os no mercado audiovisual. Então, Cidade de Deus é um divisor de água e é um dos grandes filmes da história do Brasil e reconhecido internacionalmente. E a história do cinema nacional segue ali, né, nos anos 2000, com filmes, franquias de comédia, como Se Eu Fosse Você, né, que é o nosso tipo de blockbuster, essas comédias que tem um padrão um tanto televisivo, mas que conseguem atrair famílias, né, pessoas de todas as idades brasileiras para irem assistir filmes brasileiros.
E em 2010 acontece algo único na história, que é pela primeira vez na história do Brasil, mais da metade das salas de cinema é ocupada por filmes brasileiros. Isso nunca tinha acontecido, é raro, até se aproximar dessa porcentagem, né? Por exemplo, quando o último Vingadores estreou, ocupou mais de 90% das salas de cinema no Brasil. E nesse ano foi justamente porque estava em cartaz o Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. O primeiro filme já tinha sido um sucesso, mas teve muita pirataria antes do filme ser lançado. Para esse segundo filme, o diretor, o José Padilha, ele distribuiu o filme, né? Ele não deixou como uma distribuidora padrão fazer a distribuição nos cinemas, ele adquiriu esse poder, e aí ele conseguiu ter um controle para que o filme não vazasse. O filme fez um sucesso gigantesco, né? Virou um fenômeno pop aqui no Brasil. E nesse mesmo período teve o Nosso Lar, que é um filme de ficção de temática espírita, baseado num livro bastante conhecido do espiritismo, e a cinebiografia do Chico Xavier, com o Nelson Xavier fazendo o protagonista, né? O Ângelo Antônio faz quando o Chico Xavier é jovem, e o Nelson Xavier na vida um pouco mais velho e tal. E aí, esses 3 filmes conseguem atrair se colocar em mais da metade da sala de cinema do Brasil. E aí é importante lembrar que no Brasil nem 10% das cidades possuem uma sala de cinema, menos de 10%, é muito pouco. Só a rede Cinépolis, no México, tem mais salas do que todas as salas de todas as redes somadas no Brasil, né? E aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui, como por exemplo, O Menino e o Mundo, que é uma animação do Ale Abreu, que foi indicada para o Oscar de animação. É um filme de orçamento muito baixo para os padrões internacionais. Ele foi indicado no mesmo ano que o Divertidamente, da Pixar, ganhou o prêmio. E O Menino e o Mundo, na França, que é um país de população e tamanho bem menores que o Brasil, teve mais público do que aqui no Brasil inteiro, né? E teve essa indicação para o Oscar. O Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que foi lançado pelo Netflix, foi indicado para melhor documentário. O Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, ganhou um prêmio da crítica, um prêmio especial no Festival de Cannes, né, uns 2, 3 anos atrás. E o Sócrates, que é um filme feito aqui em Santos, praticamente feito pelo Instituto Querot, que conseguiu indicações ao Independent Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente nos Estados Unidos. Então, eu trago exemplos de filmes de temáticas diferentes, estilos diferentes, que conseguiram reconhecimento internacional, né? E aí o cinema brasileiro vem num crescendo nesse período todo, fazendo filmes dos estilos mais diferentes. Teve uma outra animação do Luiz Bolognese, que é Uma História de Amor e Fúria, que tem uma estética estilo anime japonês. Ganhou o prêmio do Festival de Annecy, na França, que é considerado o Festival de Cannes da animação. O Menino e o Mundo ganhou esse prêmio também. Entre outros trabalhos aí que brilharam no exterior. E aí eu trago essa frase que cinema monotemático não vai a lugar nenhum, né? A gente tem a gente tem os talentos, tinha o fomento, a lei do audiovisual, o Fundo Setorial de Audiovisual, né? Os filmes e séries brasileiros tem esse fomento que vem do próprio segmento, dos impostos do segmento. Ninguém tira dinheiro da saúde, de outras áreas para fazer filme, né? É um dinheiro de imposto do próprio segmento de audiovisual. E o Brasil começava a investir em filmes de terror, né, que conseguem prêmios lá fora e aqui mal chegam aos cinemas. Os filmes de animação que eu citei, os documentários brasileiros que sempre foram muito elogiados no mundo todo, né? Um dos grandes documentaristas do mundo em todos os tempos é o Eduardo Coutinho, que faleceu alguns anos atrás. Filmes de comédia, que aqui a gente consegue ter um público grande, né? Loucas para Casar, Minha Mãe é uma Peça, e alguns que viraram franquia, inclusive, né? Então é importante ter essa diversidade,
para as pessoas terem opção também, né? A gente está falando de um mercado, é uma arte industrial que precisa ter muita gente para ser feita, né? É uma arte do coletivo e é uma arte que precisa de dinheiro, precisa de equipamento, equipamento é caro, mesmo celular, quem faz filme com celular, mas precisa ter gente, precisa ter formas de financiar tudo isso, né? Diferente, por exemplo, de um livro, de uma composição musical, né? O cinema é muito complexo e é a arte que faz uso das outras artes, né? O cinema se utiliza da literatura, das artes cênicas, da fotografia, da arquitetura, da música, né? De todas. Em 2017, a gente tem um recorde de lançamentos de longa-metragem, né? Que são os filmes de longa duração que chegam ao circuito comercial, né? Foram mais de 100. E só para ter uma ideia, na Índia é para mais de 900 por ano, nos Estados Unidos também a quantidade é avassaladora. Aqui no Brasil, passamos dos 100 num ano, já é motivo de festa. Mas aí tivemos uma eleição em 2018, e aí em 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura é extinto, né? É uma gestão que não acredita na cultura, não entende a cultura como algo fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E aí eu trago essa provocação, porque sempre que o cinema brasileiro evolui, se aproxima de virar uma indústria, e aí eu estou falando mais na questão econômica mesmo, de geração de emprego, né? Quando um filme está sendo feito numa cidade, num bairro, ele movimenta não só os profissionais que estão trabalhando nele, que geralmente são dezenas de pessoas, centenas de pessoas, dependendo. Se for um blockbuster americano, passa das 1000, né? É só ficar até o fim nos letreiros, num filme da Marvel, por exemplo, que a gente vê quanta gente tem, e gente de países diferentes, inclusive. Aqui no Brasil também, são dezenas, centenas de pessoas, mas movimenta restaurante, rede hoteleira, transporte, o comércio local, o turismo, né? É um segmento que acaba sendo importante para a economia. Sempre que o cinema brasileiro se aproxima do seu auge, está num momento interessante, alguma coisa vem, interrompe esse ciclo, recomeça tudo de novo. A gente não consegue ter uma cultura cinematográfica contínua, como há em outros países, como a própria Argentina, na França, que é uma cultura de cinefilia, com cinematecas, clubes de cinema pelo país inteiro. O cinema é matéria escolar no ensino básico. E na Coreia do Sul, que talvez seja o maior exemplo hoje em dia, que é um país territorialmente pequeno, né? É um país capitalista de economia liberal, né? E aí quem propõe que não exista a Lei Rouanet, que não exista investimento público na cultura e na arte, né? Dizendo que isso tem que ser papel só da iniciativa privada, eu vou lembrar aqui que a Coreia do Sul, que é um país capitalista, de economia liberal, né? O país comunista está no norte e na Coreia do Sul não, né? O país capitalista de economia liberal. O Estado investe no cinema, o governo sul-coreano tem investido em jovens talentos que se destacam nas escolas e tal, bancam os estudos desses jovens talentos no exterior, em países que têm uma tradição já de muitas décadas no cinema. Esses jovens que foram incentivados retornam para a Coreia do Sul para fazer filme, fazer série. O grande ápice foi a vitória do Parasita, não como filme estrangeiro, mas como o melhor filme, competindo com os americanos ali, ganhando melhor direção para o Bong Joon-ho e melhor roteiro original, né? E aí, aquilo que eu falei, você incentivar o seu cinema, você não só propicia que a sua população se enxergue na tela, com as suas diferenças culturais, suas diferentes maneiras de pensar, e aqui no Brasil, que é um país continental, com muitas diferenças e tipos de ver a vida, de viver a vida, isso é importante, mas também de vender a sua cultura para o exterior de uma maneira de alavancar a sua economia, coisa que Hollywood e os Estados Unidos fazem desde o início do século passado, e principalmente no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial. Não à toa que, acho que se eu perguntar assim, o que a gente mais viu numa tela foram os interiores da Casa Branca ou do Palácio do Planalto, com certeza vai ser da Casa Branca, porque a gente viu House of Cards, West Wing, Designated Survival, Invasão à Casa Branca, o Mordomo da Casa Branca, Independence Day,
X-Men, todos esses filmes mostram os interiores da sala da Casa Branca, o Salão Oval, o Presidente, o Superman 2, lá com o Christopher Reeve e tantos outros. E aqui não, né? A gente vai ter que pensar um pouquinho mais para lembrar de algum filme que mostra, por exemplo, o Palácio do Planalto. Hollywood ainda exportou a cultura da calça jeans, do fast food. Aqui a gente aprendeu palavras que a gente não usa no dia a dia, como xerife, comissário de polícia, comissário Gordon, né? Aqui a gente tem secretário de segurança pública, delegado, é diferente. Mas a gente aprende essas palavras. E a Coreia do Sul mesmo, né? Um pouco depois o tempo entendeu essa importância e hoje o grupo musical mais famoso no mundo é o BTS, que é de K-pop, né? E o cinema sul-coreano, as séries fazendo sucesso no mundo inteiro. Por exemplo, o mais recente de poucos dias atrás, o Round Six, que é uma série que virou fenômeno mundial, 100 atores famosos, com o elenco sul-coreano, um ator indiano, de origem indiana, no meio, e aquela boneca lá do Batatinha Frita 1, 2, 3, as brincadeiras, o debate em torno do tema da série ganhou contornos mundiais, né? Goste ou não, independente, eu até acho uma série bem clichê, que pega ideias de vários outros filmes e séries, mas assim, eu estou falando do sentido de planejamento e de entender o que pode fazer sucesso e influenciar fora das divisas do país, né? Então, o cinema brasileiro é interrompido, é preciso começar um ciclo novo. No Brasil, houve uma paralisação de 2019 para cá, antes da pandemia, até da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, dos editais. A Cinemateca Brasileira ficou paralisada um bom tempo. Agora foi escolhido um grupo, uma associação que vai cuidar, né? Porque cuidar de uma cinemateca é cuidar da memória de um povo, da memória cinematográfica. No começo do século passado não existia internet, não existia celular, o telefone era coisa só para gente rica. Então, os arquivos de cinema trazem muitas imagens da nossa história e da nossa cultura. Não à toa, nos Estados Unidos, por exemplo, tem cineastas como Martin Scorsese, que é um cineasta importante, premiado, fez clássicos do cinema, ele ajuda na manutenção, né, no resgate e na preservação de filmes antigos. Ele faz um trabalho dedicado a isso intenso. Na França, a essa cultura, e aqui no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, a Cinemateca ficou largada, teve incêndio, perdeu-se muita coisa, agora parece que vai amenizar a situação e ter um retorno, né? Mas o cinema praticamente foi não paralisado, porque os cineastas conseguem, de alguma maneira, dar um jeito e tal, mas foi bastante prejudicado nesses últimos tempos. As alternativas, né, para esses momentos de dificuldade são os editais estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o PROAC, que é um edital estadual, e muita gente conseguiu trabalhar na pandemia, fazer filme graças a esses editais. O cinema de guerrilha, que é aquele cinema que a gente fala no segmento cinematográfico, que é pegar o celular, a câmera e ir para a rua e fazer os filmes, mas que depois encontra muita dificuldade para conseguir exibição, conseguir distribuição. Patrocínio direto, mas num país com a economia quebrada fica difícil uma empresa... as empresas têm que pagar os funcionários, fica difícil sobrar algo para patrocínio direto. Campanhas de financiamento coletivo, que acabam dando mais certo para quem tem muitos seguidores em redes sociais no atual momento, né? Mas que é uma alternativa aí também, Catarse, as campanhas de crowdfunding, né, que a gente fala, para tentar fazer os filmes. Eu escrevi um artigo para a revista Fórum, que é um país que não valoriza seu cinema, é um país que não se ama. Eu quis ironizar, pegar justamente aquelas falas exageradas da época da ditadura, do governo, né? Brasil, ame ou deixo, Brasil, o país do futuro, né? De pessoas que se dizem patriotas, mas abandonam sua própria cultura, o seu próprio cinema, né? E aí é um patriotismo que não se completa, porque se você não valoriza a sua própria cultura, o seu próprio cinema, que gera emprego, que as pessoas se veem na tela, isso não combina. E aí eu fiz essa brincadeira, né? Um país que não valoriza o cinema é um país que não se ama, e nesse artigo eu trago vários exemplos que eu falei agora há pouco, na comparação com a Coreia do Sul, com a Argentina e tal, né? E aí aqui eu chego para falar um pouquinho do Centro Film Fest, que é o festival que eu organizo,
Desde 2016, o Embrião foi uma amostra de filmes brasileiros que a gente fazia com o Sesc aqui de Santos em 2014 e 2015. Santos é uma cidade que tem uma tradição cinematográfica aqui, atores como Neira Torraca, Nuno Leal Maia, Beth Mendes, Sérgio Manberti, Luciano Quirino, Jandira Martini, tantos outros aí, o crítico Rubens Evaldo Filho, né? E tem um histórico, já teve um francês que veio para cá nos anos 50, o Maurice Legeard, que foi quem trouxe os primeiros rolos de filmes franceses, filmes italianos, e criou a Cinemateca daqui, e a partir dele foi criada uma tradição de cinefilia. Aqui é uma das cidades com a maior média de público por sessão de cinema do Brasil. E com o festival, a gente tinha vontade que Santos tivesse um festival que mesclasse a questão do curta-metragem, que já existia aqui, mas mais com um tom universitário, trazer o longa-metragem, trazer filmes estrangeiros, conectar, né, ampliar a visão de cinema como mídia educativa e transformadora, democratizar o acesso à cultura. Nós fazemos sessões gratuitas, espalhadas pela cidade. O epicentro do festival é o Cine Roxy, que é um cinema de rua com quase 90 anos de existência, quase fechou na pandemia, mas conseguiu se salvar. Infelizmente, o Cine Roxy do Rio de Janeiro está com mais dificuldade, né? Fortalecer a imagem do município como capital do cinema, porque aqui nós temos talentos, temos produção, e formar público, possibilitar esse diálogo entre os profissionais do audiovisual e o público. Então, a gente busca trazer alguns convidados um pouco mais conhecidos do público, para atrair esse público. Em 2019, nós abrimos com a Turma da Mônica Laços. Então, trouxemos o diretor e o elenco, a Mônica, a Magali, o Cebolinho Cascão, foi bem legal. Valorizar a memória cinematográfica. Então, nós sempre fazemos exposições, tivemos exposições em homenagem a Sônia Braga, com um acervo de um santista, que é o maior fã da Sônia Braga no país, o Valdemar Lopes, que foi o consultor da homenagem para a Sônia Braga no Festival de Gramado, em 2016. Chamaram ele para ajudar lá a fazer a homenagem. Fizemos uma exposição com os itens do Rubens Evaldo Filho, o acervo pessoal dele, em 2018. Ele veio a falecer em 2019, então teve essa homenagem em vida. E aí criamos um selo editorial também que publica livros biográficos, mas eu vou falar mais um pouquinho. Aqui eu trago alguns números. Na primeira edição, em 2016, foi bem tímida, sem patrocínio, sem apoio público. Basicamente, fomos nós, com muitos parceiros, assim, fazendo permuta, e conseguimos realizar uma edição. 2017 já cresceu, e homenageamos o Luciano Quirino, que é um ator cientista que mora no Rio de Janeiro. Ele fez Detetives do Prédio Azul, Gonzaga de Pai para Filho, novela, Jezabel da Record, fez novela na Globo. É um cara que tem uma carreira bem legal. Na segunda edição, o festival já entrou no calendário oficial da cidade. Em 2018, homenageamos o Rubens Evaldo Filho e a cineasta Eliane Café. E aí, todo ano nós damos um prêmio, que é o prêmio Luciano Quirino, e o prêmio Ondina Claes, que é uma atriz também com 35 anos de carreira, que virou a madrinha do festival, né? E aí damos sempre para um homem e uma mulher de destaque no cinema nacional. 2019 foi essa hecatombe, que foi a Turma da Mônica Laços, que o Roxy tem uma sala para quase 500 pessoas, ficou abarrotado, a gente teve que abrir sala extra. O festival foi noticiado nacionalmente, porque foi uma das poucas premieres pré-estreias do Turma da Mônica com o elenco no Brasil. Só teve no Rio, em São Paulo, Poços de Caldas, que foi onde eles fizeram a maior parte das filmagens, e aqui em Santos, né? Foram 2 exposições. A gente faz uma virada cinematográfica na Cinemateca aqui de Santos, geralmente sexta para sábado, começa meia-noite, a gente exibe 3 filmes e dá um café da manhã depois. Bem legal, por sinal, o café da manhã. Que puder vir, venha, que não vai se arrepender. 2020, com a pandemia, nós fizemos a edição online. Tivemos como homenageados o Paulo Betti, ator, diretor, bem conhecido, o Sérgio Rezende, a Júlia Catarini, que é a primeira mulher trans brasileira que teve um filme distribuído em circuito comercial, e aí virou uma parceira do festival. Ela é jurada todo ano.
Nessa imagem aí tem o Luciano Quirino, Dina Claes e a nossa tradutora de Libras, que está sempre na abertura, nessas edições online, fazendo a tradução simultânea do que é falado. Foram 70 filmes, muitas atividades formativas, a gente faz um investimento pesado em palestra, workshop, bate-papo, para propor a reflexão, fazer o intercâmbio de quem é aqui da região, com quem tem destaque nacional e tal. Em 2021, a gente ganha 2 prêmios do PROAC, 2 editais, um pelo histórico do festival e outro para fazer a 6ª edição. Então, na verdade, a gente já fez 7 edições, porque foram 2 edições gigantes. Em março, fizemos essa edição com mais de 70 filmes dirigidos ou produzidos por mulheres. Na abertura está a Paula, que é a minha parceira de festival, e a Vitória Felipe, que é uma jovem cineasta aqui de Santos, formada pelo Instituto Querô, e a Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta negra brasileira a ter um filme em circuito comercial, e nós lançamos uma autobiografia no formato pocket da Adélia Sampaio, inaugurando a coleção do festival. Os exemplares impressos a gente sorteou para quem se inscreveu para ver os filmes, nas atividades formativas, e a gente disponibilizou, está até hoje disponível, o PDF do livro para quem quiser conferir a história da Adélia e dos outros personagens também. A gente se inspirou na coleção Aplauso do Estado de São Paulo, que foi uma coleção que a imprensa oficial do Estado publicou nos anos 2000, coordenada pelo Rubens Evaldo Filho, crítico de cinema, que lançou mais de 100 livros sobre artistas brasileiros de teatro, cinema e televisão. Foi bem legal, era bem importante. E, se eu não me engano, ainda todo esse acervo está para download gratuito no site da imprensa oficial do Estado de São Paulo. Nessa edição, a gente teve a Paula Barreto, teve a Júlia Rezende, que faz esses filmes de comédia, com a Ingrid Guimarães, a produtora. Foi um festival muito legal. E aí, pela plataforma que a gente usa, a gente conseguiu perceber que, assim, a gente percebeu perdeu o lado de movimentar a cidade, mas, por outro lado, os filmes foram acessados no mundo inteiro. A gente tem um gráfico que mostra que nos 5 continentes tivemos espectadores para alguns filmes. Teve filme que teve 3 mil acessos, e a gente precisaria de muitas salas de cinema para um filme ter esse público. Então, teve esse lado diferente de expandir o público do festival. O tema, a gente fez a 6ª edição em junho, né, a arte ultrapassando limites sociais, físicos, mentais, geográficos e pandêmicos. Homenageamos a Andrea Pasquini, que é uma documentarista, e o Rodrigo Aragão, que é o principal nome dos filmes de terror no Brasil. Nós buscamos aí alcançar, fazer sessões infantis, sessões para idosos, todo o público, né? Sair da bolha, porque às vezes acontece muito num festival de cinema, tem um público que é basicamente dos diretores dos filmes selecionados que vão para o festival, de jornalistas que estão cobrindo e gente do segmento. A gente busca romper essa bolha e trazer a galera que geralmente frequenta o cinema no dia a dia, vai ver um filme da Disney, enfim, pessoas que não são necessariamente do segmento cinematográfico, mas trazer esse público mais amplo, justamente para trabalhar a questão de formação de público, de incentivo ao cinema nacional. Aqui alguns livros do nosso selo editorial, Cines e Edições Literárias. Nós tivemos também a autobiografia do Rubens Evaldo Filho. Depois desses livros que estão aparecendo aí, a gente lançou mais ainda, da atriz Ondina Claes, tem a autobiografia. Tem um que é Grandes Interpretações do Cinema Brasileiro, que é uma coletânea de artigos do Valdemar Lopes. Eu lancei livro também. E a gente está, aos pouquinhos, trabalhando esse selo editorial criado durante a pandemia. Aqui são, para quem quiser acessar nossas redes sociais, é tudo Santos Film Fest, Facebook /Santos Film Fest, Instagram /Santos Film Fest, YouTube /Santos Film Fest. No YouTube tem várias das palestras e debates que nós fizemos, algumas dezenas, para quem quiser conferir lá, porque são temas atemporais, né? Sobre produção, sobre crítica cinematográfica, história do cinema, atuação, né? O trabalho dos atores e tal. E é isso. Queria agradecer, né? Falei bastante aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição.
E foi um breve panorama do cinema brasileiro e do nosso trabalho aqui com o Santos Film Fest. Oi, André. Opa! Obrigado aí pela apresentação aí, para a gente conhecer um pouquinho mais esse universo, né? Às vezes a gente está muito antenado com o que está acontecendo com as produções de fora do país, né? A gente não conhece um tanto, né? Essa produção que a gente tem nacional e o que a gente tem, né? Muita coisa boa. Eu estava tentando lembrar os filmes nacionais quando você colocou o tema, né? Para lembrar, tem vários, assim. Teve uma época, acho que início de 2000, no ano 2000, ele tem vários filmes que são, acho que, assim, bem produzidos. Eu não sei em termos de bilheteria, porque você acha que entende melhor em relação a isso. Bicho de Sete Cabeças, um filme que eu achei legal, Carandiru, Cazuza, Deus é Brasileiro, acho que são uns filmes assim que você acabou, acho que não comentando. Lisbela e o Prisioneiro, assim, são produções assim que trazem, né, a qualidade que a gente tem também aqui no Brasil, né? Tá certo que tem histórias assim que tem um alcance maior, né? Histórias não tem tanto alcance, né? Mas eu acho interessante a gente entender que a gente também tem essas produções e são produções boas. E esse panorama que você traz também em relação ao o que vem acontecendo, né? A gente às vezes fala muito isso de uma política, né? Eu acho que nacional, né? Do que a gente precisa em termos de projeto de Brasil, né? Às vezes a gente tem um governo, uma política bem favorável, e outro governo, uma política não tão favorável, né? E de incentivos também para essas produções, né? E a ascensão também, né, que você coloca, eu acho que é legal, da produção sul-coreana. Eu até tinha, faz um mês aí que eu assisti esse Round 6 aí, Round 6, né, da Netflix, né, que alcançou, parece que tem o maior acesso aí entre os filmes, né, o tanto que eles têm esse alcance, né, e a gente tem produções muito boas, como você falou, de inspiração ali, né, que foi Cidade de Deus, né, que acabou inspirando, né, e não teve todo esse alcance, né, e produções mais originais. Né. Eu vou abrir também aqui, André, para perguntas, não sei se alguém teria alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aqui no chat, a gente tem um momento agora também para a gente estarmos conversando aí com o André, né, vamos conversar, aproveitar aí que nós estamos aí com uma pessoa que vive cinema, né, todo dia, né, e todo o trabalho desenvolvido, né, não sei se alguém teria alguma pergunta, algum comentário. A Gisele coloca aqui os filmes japoneses de suspense e terror também. Ela colocou. Isso. Então, a Ásia, no começo dos anos 2000, ali teve essa febre dos filmes de terror, o Chamado, o Grito, Água Negra, e tantos outros que Hollywood começou a fazer os remakes. Inclusive, o Água Negra, o remake hollywoodiano, foi um brasileiro, Walter Salles, que é o diretor do Central do Brasil, né, do Linha de Passe. Ele que fez esse filme com a Jennifer Connelly e com o Tim Roth. E eu estava falando da Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul se dá ao luxo. Os filmes sul-coreanos, teve um remake do Old Boy, que é um filme sul-coreano bem importante, que foi o Spike Lee que fez, com o Josh Brolin e a Elizabeth Olsen, que é a Feiticeira Escarlate dos Vingadores. Mas hoje a Coreia do Sul ela está tão forte, está com uma indústria audiovisual tão poderosa, que hoje eles se dão ao luxo deles fazerem remake de produtos americanos hollywoodianos. Eles têm uma versão do Designated Survival, que é uma série com o Keith Sunderland. E o que você falou da questão da qualidade, Vora, assim, eu acho que desde os anos 90, a questão de som, tudo, o Brasil não deixa nada a desejar para nenhum cinema do mundo, em questão de técnica, de enquadramento, de captação de som, de fotografia, de montagem, tanto que vários profissionais brasileiros vão trabalhar hoje no exterior, né? José Padilha, diretor do Tropa de Elite, ele foi fazer Narcos, ele está em Los Angeles, ele fez o Robocop, o César Charlone faz uma série de trabalhos no exterior, o Daniel, enfim.
o que ficou durante muito tempo foi um preconceito e um estigma por causa da época da Boca do Lixo, que era um cinema feito com pouco dinheiro, e aí tinha aqueles chiados, aquele som estourado, né? Mas isso foi um período do cinema nacional. Aquilo já deixou de existir faz tempo. E às vezes tem gente que às vezes acha que o cinema nacional de alguma forma é inferior tecnicamente, né? E não é. Já tem um bom tempo que não é, e assim, é um cinema que é bastante apreciado no exterior e às vezes mais do que aqui dentro, né? A gente tem um pouco também daquilo que o Nelson Rodrigues falava, né? Não todo mundo, mas uma parte da população que é a síndrome de vira-lata também, de achar que sempre o que é de fora é melhor. E aí a gente vai ver as listas do New York Times, por exemplo, dos 10 melhores filmes do ano, o Aquário estava, que é um filme do Kleber Mendonça Filho. Volta e mete um filme brasileiro ali no meio, né? Então, acho que tem isso. E roteiro também, né, André? Você falou de qualidade, tem muitos filmes brasileiros com roteiro muito bons, assim, também, em termos de qualidade também. Acho que não só a parte técnica, né? Tem o Braulio Mantovani, que é o roteirista brasileiro, que é do Cidade de Deus. O roteiro adaptado foi indicado para o Oscar. Luiz Bolognese. Aí tem uma série de roteiristas brasileiros bem interessantes. O próprio Jorge Furtado, que é um veterano, né? Um dos melhores curtas-metragens do mundo em todos os tempos é brasileiro, né? Que é o Ilha das Flores, que até hoje é estudado, inclusive na academia. Entrou naquele 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, que é um livro estrangeiro, com filmes de todos os países e épocas. Esse curta-metragem está inserido lá e é brasileiro, né? O Oscar foi homenagear lá aquele In Memória, o Eduardo Coutinho estava lá presente. Então, assim, no meio, o cinema brasileiro é muito respeitado. E aqui falta um trabalho de formiguinha, né? A Coreia do Sul, por exemplo, eles fizeram um trabalho de cota de tela. O que é cota de tela? É o Estado dizer que pelo menos uma porcentagem das sessões na rede de cinema tem que ser de filmes locais, porque o Estado entende que isso vai fomentar a cultura, vai fomentar o turismo, vai fomentar a educação. E a Coreia do Sul fez isso durante um bom tempo, e hoje, na Coreia do Sul, a população vai para o cinema ver mais filme sul-coreano do que filme hollywoodiano de fora, né? Não estou aqui pregando contra Hollywood, porque eu pesquiso o Batman, eu sou fã, eu vejo filme dos Vingadores, leio quadrinho e quadrinho americano, que são os mais famosos, Marvel, DC, né? Eu estou falando no sentido cultural, de tradição, de legado, de nação, de se entender como nação, né? De se enxergar na tela, de conhecer o nosso vizinho, né? Enfim, tudo isso está envolvido quando eu falo desses temas, né? Sim. Eu acho que esse incentivo, né, local, né, traz né, essa cultura, né, também, né? É uma forma de você incentivar também. Essa ideia da quarta tela eu acho interessante. E a gente tem... E foi em 2010, né, que você falou, né, que 50%, né, dos filmes, né, eram brasileiros, né? Então, para a gente ver o tanto que essas produções, né, foram crescendo aí, né? E tendo esse acesso, né, também, massificação também, né? Uhum. Você falou aí também de franquias que se tornaram, né, como Minha Mãe é uma Peça, né, do Paulo Gustavo, né? Infelizmente, ele não está mais aqui, mas, assim, filmes que se destacam também, acho que nacionalmente, né, até pela questão do estilo, né, também, também atende outro público e, de uma forma ou de outra, acaba incentivando, né, a ver esses filmes, né, brasileiros, né. O nosso tipo de blockbuster, porque aqui a gente não tem ainda economia, dinheiro para fazer filmes que custe... Os filmes lá custam pelo menos 100 milhões de dólares, filmes grandiosos, né? Filme evento, que a gente fala blockbuster. Efeitos especiais. Mas o nosso tipo de blockbuster, que é o nosso tipo de arrasa-quarteirão, é esse filme de ter pegada de comédia para família, que tem um pezinho na TV, na televisão, né? Se Eu Fosse Você, Minha Mãe é uma Peça, os filmes com a Ingrid Guimarães, teve alguns com o Leandro Hassum também, e aí tem os filmes também de temática religiosa, espiritual, sobre a fé, né? Nosso Lar, Kardec, conseguiram ter o Chico Xavier, e filmes que conseguem, de alguma forma, mostrar uma realidade e que cria frases, se torna um fenômeno pop, como o Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite, o primeiro,
antes do filme ser lançado oficialmente, nos jogos do Flamengo, lá no Campeonato Carioca, a torcida já gritava pede para sair, né? Fanfarrão, xingava o juiz de fanfarrão, o jogador, porque o filme tinha sido pirateado, milhões de cópias piratas, e ainda assim depois conseguiu ser um sucesso de bilheteria, e aí virou um fenômeno pop, que tá no subconsciente, na cabeça das pessoas. Mesmo quem não viu o filme sabe o que é o que aconteceu com o Round Six, a série sul-coreana recentemente, né? Minha mãe não assistiu, mas sabe que ela leu, deu debate no jornal por causa da violência para as crianças, né, das brincadeiras. O Tropa de Elite tinha isso, e por ser um filme provocativo também, um filme muito bem feito, né, com cenas de ação, dinâmica de mise-en-scène, de ambientação, assim, que são bem intensas, né? E o segundo melhorou ainda isso, né? E aí virou a maior bilheteria da história do cinema nacional. Mas tudo isso é um personagem forte, que é o Capitão Nascimento. Concordemos ou não com o que ele defende, mas é um personagem carismático, Wagner Moura, né? Super bem. E é isso, né? Entender também, o cinema é uma arte que é uma arte industrial e que quem está realizando precisa perceber uma série de fatores que podem atrair o público de diferentes maneiras, né? Não é só pelo ator ou só pela atriz, pode ser um diálogo, pode ser o tema da história, são vários fatores que podem atrair a atenção do espectador. Sim, perfeito aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vamos aproveitar o André aqui, gente. O Renan, André, falou também, falou do Alto da Compadecida também, que virou música. Né? Alto da Compadecida, tem vários filmes legais, né? Teve Lavoura Arcaica, Lisbela e o Prisioneiro, que você citou. Você falou aí do Bicho de Sete Cabeças, a Laís Bodansky, que é uma cineasta, ela fez Depois Você Chega de Saudade, fez As Melhores Coisas do Mundo, que falava de depressão na adolescência, era o Fiuk, o ator até, né? O filho do Fábio Júnior. Ela fez Como Nossos Pais, mais recentemente com o Paulo Vilhena. É uma cineasta que estava ocupando, inclusive, a SP Cine aqui no estado, né, que é a agência de fomento estadual aqui. A gente tem muitos exemplos de filmes legais assim que conseguiram atrair a atenção do público, da crítica e tal, e às vezes reconhecimento internacional também. A Jéssica, você levantou a mão. Oi, André, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar o seu trabalho, né, por compartilhar com a gente, né, o que acontece, né, no mercado aí, no nosso mercado nacional brasileiro aí do cinema. E aí a minha pergunta, né, referente ao que você comentou, para confirmar também, na produção de um filme, há esse giro econômico não somente para, vamos supor assim, para os produtores, e sim a comunidade local, né? Que nem você falou, é feito um bairro, então todo mundo ali acaba tendo resultados nessa parte da economia, né? No giro econômico. E aí eu queria saber, a minha pergunta se na produção de um filme há um planejamento, né? Por exemplo, às vezes a gente sabe que o filme demora para ser produzido e lançado, e se nesse meio tempo de produção e lançamento ainda continua esse giro econômico, porque é um ponto muito positivo, né? Às vezes a gente acha assim, produziu um filme, lançou, e aí só ficou ali fechado, né? Mas não, parece que é bem resultante para todo mundo, né? Sim, é bem complexo, né? Uma planilha de um filme é um negócio gigantesco, por isso que é importante o papel do produtor executivo. Acho que a minha voz está reverberando aqui. Eu desliguei ali, é do meu aqui. Tá. O trabalho do produtor executivo, que é a pessoa responsável, e às vezes um filme tem vários produtores executivos, que são os caras responsáveis por as pessoas que podem buscar o dinheiro, por fazer a planilha, todo o planejamento, porque daí, dependendo do tamanho de um filme, você tem os núcleos, direção de arte, direção de fotografia, tem o diretor, que é o maestro, o cineasta, que é o responsável por tudo,
aí você tem a diretora de elenco, e cada um desses núcleos vai ter uma série de outros profissionais dentro, vai, até estagiário, né? Então, assim, é muita gente envolvida, é muito complexo. As filmagens variam bastante, às vezes você tem filmagens em locais diferentes, às vezes você tem filmagens da mesma obra sendo feitas em cidades diferentes, países diferentes, dependendo do que a gente chama de unidade 2, né? Às vezes o diretor, o principal, está num lugar, tem o diretor de segunda unidade fazendo cenas de trânsito, cenas da natureza em outro lugar, né? Para ir demandando tempo. Nos Estados Unidos é muito comum as cidades brigarem entre elas, baixando os custos de impostos para atrair as filmagens, porque entendem que é importante se atrair uma filmagem para a sua cidade, né? Então, para filmar em Los Angeles, tinha que pagar tantos por cento de imposto. Toronto, ou Vancouver, que é o segundo polo audiovisual do nosso continente inteiro, é Vancouver, no Canadá, foi lá e zerou os impostos, né? Venham filmar aqui, que aqui vocês não vão pagar impostos, vão pagar muito pouco. E aí tem essa briga justamente porque as cidades entendem que é importante se atrair esse tipo de filmagem. São Paulo tem a SP Film Commission, aqui em Santos tem a Santos Film Commission com as suas imitações, mas que tem esse papel de tentar atrair. E aí não é só filme, é comercial de TV, é videoclipe, né? O audiovisual como um todo, né? É muito complexo, passa por tudo isso. Daí você tem as filmagens que podem durar uma semana, 2 meses, uma diária, 6 meses. Aí filmou, tá com material bruto, aí você vai para a ilha de edição, efeitos visuais, corrigir som, o som dos diálogos, som de trilha sonora, tem que inserir a trilha incidental, que é a trilha que pode ser eletrônica, orquestrada, a trilha do fundo, ou a ausência de som também, né? Tudo isso é um processo muito demorado. Às vezes precisa fazer refilmagem, dependendo do filme. Esses blockbusters é muito comum ver eles levar os atores de volta para refazer algumas cenas porque algo não ficou legal ou tá ficando jogado ali na história do filme, né? Até culminar com a data de lançamento. Aí tem todo um planejamento de distribuição, né? Você conseguir o maior número de salas para conseguir exibir. Saiu do cinema, você tem a janela que hoje vai para o streaming, antigamente era VHS, DVD, ou Video on Demand, né, Now, essas coisas. Depois tem o lançamento em mídia física, para os que ainda fazem, vender para canais a cabo. Então, assim, é um processo que não tem fim, vai indo, né? Aí depois você pode relançar o filme remasterizado, a versão do diretor, e aí vai que vai, né? E aí com tudo isso, essas pessoas depois começam a trabalhar em outros filmes, aí vai indo. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil justamente por isso, porque a gente não tem uma indústria consolidada, né? Mas em Hollywood, por exemplo, o ciclo não para, né? É ininterrupto, acabou um filme, o cara já está envolvido em outro, e vai que vai. E por isso que é importante as cidades receberem filmagens, né? De ter filme sendo feito. Às vezes há leis que, por exemplo, um filme que vem para Santos, obrigatoriamente por aí, você quer filmar aqui, ok, você não vai precisar pagar tanto imposto, mas uma porcentagem da sua equipe tem que ser de gente daqui de Santos. Tem as cidades que colocam essas estados, países mesmo. O Velozes e Furiosos veio ser filmado aqui no Rio de Janeiro, eles tiveram que contratar gente do Rio, gente local, né? Então você está fomentando a economia, fomentando o mercado, e aí indiretamente atingindo outros mercados também. A indústria da moda, que é muito forte, né? Né, das roupas e tal, que são mostradas, então é muita coisa envolvida, né? E é por isso que eu defendo muito a questão do cinema, que é a arte mais poderosa. Hoje tem a questão dos games também, que são um derivado dessa questão audiovisual, que hoje até movimenta mais dinheiro do que o cinema, né? Mas o cinema é muito importante como um todo, né? Legal, hein, André? É um movimento, tem uma complexidade, né? Não é algo só ter a câmera, os atores e vamos embora. Não, para fazer um curta-metragem de baixo orçamento já é super difícil. Né? É muito difícil. Por exemplo, aqui em Santos tem um prêmio municipal com a Facult, eles dão 10 mil. Com 10 mil, é muito difícil você conseguir fazer um curta-metragem, né? Você precisa ter mais para pagar todo mundo e conseguir fazer e tal, porque não dá para fazer sozinho. Né? Mesmo o diretor que assina tudo lá, assina a direção de fotografia, ele vai ter que ter mais gente trabalhando com ele, né? Não é uma coisa de você ficar sozinho, solitário,
escrevendo, e aí a editora vai lá, né, que também movimenta os profissionais, mas assim, é muito mais gente envolvida com a questão do cinema. Por isso que é conhecida como a arte do coletivo, né? Não tem como. Não dá para você sentar voz e violão e fazer um show voz e violão. Não tem. Tem que ter muita gente envolvida para fazer cinema, né? Com certeza. Estamos aqui, pessoal, conversando com André Azenha, tá? Ele é diretor do Santos Film Fest, né? Da cidade de Santos, São Paulo. Eu não sei se alguém aí tem alguma pergunta aí para a gente ir encerrando aí o nosso webinar. Estamos aí já 19 horas e 21 minutos. André, eu quero só agradecer aí a sua atenção, novamente aí o convite que você aceitou aí para estar aí conosco, conversando um pouquinho, conhecendo. Eu acho que tem várias sugestões, assim, quando você mostra a história do cinema aí para a gente, tem várias sugestões de filmes, assim, que a gente acabou não assistindo, né, que acho que é legal até para a gente entender melhor essa história, né, e você conta um pouquinho, a gente tem um outro significado, né, também para acompanhar, né. Então, eu acho que isso é legal também para a gente. E aí eu passo para você fazer os agradecimentos, a sua fala final aí, para a gente fazer o encerramento do webinar. Só agradecer o convite seu, agradecer a Jéssica, todo mundo que está acompanhando a gente aí, que eu estou vendo aqui, né? Quem está no Instagram também, e quem quiser conhecer mais do nosso trabalho é santosfilmfest.com. Eu tenho um site também que é historiasdocinema.com, tem textos de filmes clássicos, eu tenho um canal do YouTube que é Histórias do Cinema, tem entrevistas lá com Paulo Betti, Sérgio Manberti, o Márcio Seixas, dublador do Batman, do Spock, do Star Trek, tem uma série de entrevistas lá. E tem as redes sociais, Histórias do Cinema no Instagram, tem Facebook, sou bem acessível, se quiser pode passar meu e-mail e a gente está trabalhando aí. Em março a gente vai fazer uma mostra de cinema infantil em Cubatão, que é uma cidade vizinha aqui, né? Também a gente vai expandir o nosso trabalho aí. E a gente não para, né? Temos o selo editorial, se puder prestigiem o livro do professor Celso Ronald, que está bem legal, Tarzan, Macaco Branco, sobre a representação da população negra nos filmes do Tarzan. Que vem, vamos lançar Elvis no Cinema, que é de um crítico carioca, Paulo Teres, tem livros meus pelo caminho e tal, e o festival vai ser de 21 a 26 de junho do ano que vem, a 8ª edição. E obrigado mais uma vez. Obrigado, André. Obrigadão aí. Valeu.